Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos aqui para a nossa primeira aula ao vivo de língua portuguesa. E aí, estão animados? Espero que sim. Então vamos juntos trocar conhecimento e aprender muito. Bom, na nossa aula de hoje vamos aprender um pouco sobre poema e poesia. Qual a diferença? Será que tem diferença? Será que é a mesma coisa? E aquela pergunta, né? Por que é relevante eu aprender isso, professora? Bom, poema e poesia faz parte do nosso dia a dia. Conhecer esses termos, vivenciá-los, vai ajudar vocês a ter uma boa comunicação, tanto escrita quanto oral. E aí a pergunta, né? O que é um poema? O que é uma poesia? Bom, digo a vocês que não é tão fácil definir esses termos, tá bom? Por mais que a gente tente, a gente não consegue uma definição ao certo para esses termos, poesia e poema. Trouxe um poema aqui de Silva Ortoff, que ela diz o seguinte: a poesia é uma pulga, coça, coça, me chateia, entrou por dentro da meia, saiu para fora da orelha, faz zumbido de abelha, mexe, mexe, não se cansa, nas palavras se balança, fala, fala, não se cala. A poesia é uma pulga, de pular não tem receio. Adora pular na escola, só na hora do recreio. Então é isso, ó. A poesia começa a pulga em movimento no nosso dia a dia, que não é tão fácil defini-la, mas que ela está ali, ó, sempre fazendo cócegas na nossa mente e no nosso coração. Mas, como a gente gosta de um significado, né, a gente fica curioso para saber os significados aí das palavras, eu recomendo que a gente utilize o dicionário, quando a gente tiver dúvida também em algumas palavras. Então, eu trouxe aqui esse dicionário online, esse dicionário digital, Aulete Digital, coloquei o verbete poema e ele nos apresenta algumas definições. Então, poema, primeiramente, ele é um texto literário, tá? Escrito em versos. É um texto que narra um acontecimento real ou imaginário. É uma coisa ou assunto digno de ser contado em versos. Como por exemplo, ó, moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema. Então a gente vê aí que é uma canção, né, de Jobim Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema. E aí a gente vê que a poesia também está presente aí na música. Coloquei também o verbete poesia e encontramos algumas definições. Ó. Uma forma de expressão artística através de uma linguagem que se empregam segundo certas regras, sons, palavras, estruturas sintáticas. Esse modo de expressão estabelecido como um gênero literário é o próprio poema, é uma arte poética própria de um poeta, um grupo cultural, qualidade do que exprime sensibilidade e beleza. Por fim, aquilo que comove, que inspira. Então, tudo isso é poesia. Então, como vimos, né, o poema ele traz aí uma característica de um texto literário. E aí a gente coloca nessa tabela algumas características do texto literário e do texto não literário. Então, a linguagem empregada no texto literário é de conteúdo pessoal, cheia de emoções e valores do emissor, e é o emprego ali da subjetividade, enquanto o texto não literário, ele é impessoal, ele é mais objetivo, ele é direcionado, tá? Num texto não literário eu não posso ter dúvidas, eu não posso ter plurissignificados, já no texto literário não, eu não tenho ali que definir apenas um significado, eu expresso minhas emoções, mas o leitor vai, ao ler o meu poema, ele vai criar novos significados. Então essa aí é uma característica também do texto literário. Ele tem um emprego da linguagem multidisciplinar e cheia de conotações, né? Já o não literário ele tem uma linguagem denotativa. Então a linguagem denotativa é aquela linguagem real,
de acordo com como a gente encontra lá o significado no dicionário. Já o conotativo não, ele vai além das palavras, né? Ele não está ali ao pé da letra. A linguagem conotativa, ela nos permite uma sensibilidade, olhar as palavras além do que está escrito. Tem uma linguagem poética, lírica, expressa com objetivos estéticos na recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível, somente literária. Já o não literário, ele tem uma representação da realidade tangível. O texto literário, ele é o primor da expressão, né? Já o não literário é uma atenção e uma prioridade à informação. O objetivo do texto não literário é informar. O do texto literário jamais é informar, e sim trazer aí essa comunicação que vai além dessa informação, né? Uma interpretação mais subjetiva. E aí o poema, ele apresenta uma linguagem figurada. As palavras e expressões empregadas no poema podem ter vários significados que vão além do sentido próprio, literal, né, da palavra ou expressão, aquela linguagem denotativa. Por exemplo, meus netos são uns anjos. Então, esses anjos aí a gente sabe que é uma linguagem figurada. Ele estava verde de fome. Ela ficou com o coração na mão. Você pisou na bola. Pode tirar o cavalinho da chuva. Ele cutucou a onça com vara curta. Então temos aqui várias frases, né? Várias orações aí trazendo uma linguagem figurada. Trouxe agora um livro, tá? Que tem por título Duas Faces de Mim, da minha amiga Emily Barreto. Ela mora lá na cidade de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. E assim, pedi permissão a ela, né, para trazer a sua obra para a nossa aula, e vou apresentar para vocês alguns poemas dessa escritora. O primeiro é Mantra do Nordestino. E aí Emily nos fala: que sejamos pacientes, como ensinou Jesus, que perante a escuridão sejamos crescente luz, que a vida seja linda como um prato de cuscuz. Então aí quando a gente lê esse poema dela, né, a gente vai imaginando várias coisas. Quem aqui não gosta de um cuscuz, hein? Aquele cuscuz bem recheado, ou só na manteiguinha, enfim. Cuscuz é bom de todo jeito, né? E aí Emily colocou aí os seus sentimentos no poema. A gente percebe que esse poema dela é curtinho, mas cheio de significados. Então essa é a Emily, e trouxe outro poema dela que se encontra na página 67. Tem por título Essência. Eu olho para as folhas em branco desse caderno e posso imaginar os versos, as rimas, os sentimentos que vou depositar em cada uma dessas linhas, em tempos diferentes, por motivos diferentes, por pessoas diferentes, sendo eu também diferente. Me conforta saber que nesse caderno, ou em outros, ou nos muros, nas calçadas, nos corações, sempre estarei escrevendo um verso, pois em qualquer época ou circunstâncias, todas as versões de mim recorrerão à poesia. Então eu trouxe esse poema de Emily porque eu acho que traz bastante aí uma definição para a gente sobre o que é poesia. Então, poesia ela está além das palavras, né? A poesia ela existe antes mesmo do poeta. A poesia está no mundo, desde a criação, quando a gente olha, né, a natureza, as pessoas. Então, tudo isso é poesia. Só que ela cria forma, se concretiza aí por meio do poeta, por meio do artista. Tá certo? Então, vamos lá. Outro poema aqui, para a gente perceber que aqui ele já está em outra estrutura, ó, dividido por estrofes. Temos aí 3 estrofes, temos rimas também, aquele jogo com as palavras, com os sons, com o ritmo. Tudo isso Emily apresenta aqui no seu poema, que tem por título Quem tem amigo tem tudo. E ela diz assim: uma companhia para rir, um ombro para chorar, o socorro quando o barco está prestes a afundar, motivação para seguir e a razão para ficar. Tem bronca quando precisa, tem conselho e parceria. Tem alguém ali do lado na dor ou na alegria. Tem com quem compartilhar as coisas simples do dia.
tem liberdade para ser engraçado, brincalhão, fazer piada idiota, discutir feito irmão, chamar sua mãe de tia, dar e receber sermão. Então, assim, mais um poema aí que a gente vê, né? A gente lê e vai pensando nas nossas amizades, vai pensando em várias outras coisas aqui. Emily, por meio do seu poema, faz a gente refletir de diversas maneiras. Trouxe um poema agora de Cecília Meirelles. Tem por título Canção. Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe a Cecília Meirelles. E aí ela constrói uma metáfora, tá? Colocando o sonho aí em um navio. Então, metáfora é como se fosse uma comparação, né? E aí eu vou dar uma característica a algo que não pertence a ele. Mas ali na poesia tudo pode. Então, quando eu digo, pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. E ela também usa sinestesia. O azul que molha, cor que escorre, né? Ações que não são próprias dessas palavras, mas que no poema também é utilizado para reforçar a ideia de infinita perda no livro Viagem. E aí vamos mais uma vez falar das características dos poemas, de um poema, né? Mais um de Cecília Meirelles, que eu gosto muito, tem por título As Meninas. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Então aí nós temos o título do nosso poema, temos o autor, temos os versos, que é cada linha do meu poema. Cada linha do meu poema eu vou chamar de verso, tá bom? E no caso aqui ele tem 22 versos. Temos também as estrofes, cada conjuntinho de versos formando aí uma estrofe. Nesse caso temos 8 estrofes desse poema de Cecília. Outra característica do poema é a presença de rimas. Você sabe o que é uma rima? A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado em textos dos gêneros discursivos estruturados em versos, como poemas, mas não só poemas, músicas também. Então esse recurso é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade, ritmo, musicalidade. De maneira geral, a rima é feita entre um verso e outro, designando a repetição de fonemas, que são sons, né, idênticos ou semelhantes, geralmente na sílaba final das palavras. Assim, quando pensamos no que é rima, logo pensamos na associação entre os fonemas das palavras, que podem ser consideradas como pares nos textos. E aí esse poema de Cecília nos apresenta algumas rimas, como Arabella rimando com janela. Então a gente vê, né, esse sonzinho parecido aí, Carolina, cortina. Maria, sorria e dia. Arabella e bela. Carolina, menina. Maria, sorria e dia novamente. Aí menina com Carolina, janela com Arabella, saudade com amizade e Maria com dia. Então temos aqui algumas rimas nesse poema de Cecília Meirelles. Trouxe um poema agora da minha amiga Lúcia Vasconcelos, onde a gente vai perceber um pouco que o poema, né, pode ser que nem sempre ele tenha rimas. Existem muitos poemas curtinhos,
Tem poemas que é uma frase só, uma palavra só, e não necessariamente ele tem que ter rima, tá bom? Então aqui no poema da minha amiga, tem por título, ó, motivos, já começa com interrogação, ó, motivos, e aí ela fala, motivo para amar não existe, apenas se ama, simples assim. Motivo para escrever? Não precisa, deixa fluir a emoção, é sim o mais importante. Guardar mágoas? Melhor esquecê-las, o coração agradece, fica mais leve. Motivo para perdoar? Peça a chave para viver em paz. Na vida, nada vale mais. Então, eu escolhi trazer esse poema aqui de Lúcia Vasconcelos, né, para mostrar o quê? Que o importante no poema não são as características, não são a estrutura, né? Não são as rimas, e sim você expressar os seus sentimentos, tocar o leitor, tá certo? Então, vamos lá. Temos também alguns poemas chamados de poemas concretos. Então, como o próprio nome diz, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão ganha um destaque. Como se fala em percepções visuais, muitas coisas podem ser incluídas e não se proíbe a mistura com outras linguagens. Então, o poema concreto aí, ele forma, ó, a gente olhando para ele, dá para a gente perceber, criar vários sentidos, né? Como esse do infinito, ó. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. E aí fica uma frase que não tem fim, formando aí o símbolo do infinito. Já esse outro eu acho perfeito também, ó, formando uma xícara ali de café. Sempre inicio o meu dia com perseverança e fé, mas o dia realmente só começa depois de uma boa xícara de café. Acredito na evolução, porque criamos o café. Afaga minhas narinas com carícia de mulher. Se o amor tivesse um cheiro, seria aroma de café. Então a gente vai lendo e vai virando a cabeça um pouquinho assim, né? Para tentar criar ali todos os sentidos possíveis. Eu acho perfeito esses poemas concretos. Então vamos lá. Outro exemplo de poemas é a literatura de cordel, tá? Esse livro aqui, Mitos e Lendas do Brasil, ele apresenta várias lendas na estrutura do cordel. Então o cordel ele tem uma estrutura fixa, certo? Ele apresenta rimas aí, ó, no segundo verso, no terceiro e no sexto. Ele apresenta aí um jogo musical, né? O cordel ele foi feito para ser cantado, né? Então assim, tem muita assim, a presença da oralidade na literatura de cordel. E aí trouxe também essa imagem, que é uma xilogravura, que está aí, no caso, ilustrando esse poema, essas duas estrofes, que é um cordel, para mostrar que quando a gente olha para essa xilogravura, a gente também pensa aí, ó, isso também é poesia, não é só o texto, né? Essa imagem que a gente olha também fala muito, também nos mostra muita coisa. Então o texto escrito ele diz assim: há muito tempo, leitor, a noite não existia. No corpo de Tucumã, ela sozinha vivia. E quando foi libertada, seu manto cobriu o dia. E foi assim que surgiram lua e estrelas belas, grilos, sapos e morcegos, pirilampos como velas, e nas árvores copadas, mochos como sentinelas. Então temos aqui mais um exemplo de poema, tá? De estrutura. Então aqui algumas rimas. Temos também um tipo de poema que eu acho muito massa, que é o haikai, tá? Ele é de origem japonesa e ele é aquele poema que ele fala muito com poucas palavras, né? O mínimo dele é muito, dali a gente tira, a gente pensa em várias coisas, a gente cria muitos significados. Então eu trouxe um exemplo aqui, ó, do escritor Masuda Goga, foi até um dos responsáveis, né, por inserir esse tipo de texto, de poema. Então, ó, em cima do túmulo cai uma folha após outra, lágrimas também. E aí ele apresenta como característica, ó, que o primeiro verso ele tem 5 sílabas poéticas, o segundo tem 7 e o terceiro tem 5 também, tá?
É o principal representante do haikai, Masuda Guga. Outro exemplo desse tipo de poema, que eu achei muito massa esse poema, que ele diz assim, ó: o poeta, caçador de estrelas, chorou, seu olhar voltou, com tantas, vem vê-las. Escrito por Guilherme de Almeida. E aí as escansões também, né? Porque é uma divisão silábica, mas não é comum. No caso aí ela é uma divisão de sílaba poéticas. Temos também um gênero, é um tipo de poema, né? Chamado de Aldravia. Eu conheci ele recentemente por meio de uma amiga. E aí é basicamente assim, parecido com haikai, porque ele também fala pouco. A gente vê que tem poucas palavras, mas também que plurissignificados. Então assim, a Aldravia ele é um poema feito por 6 palavras. Essas palavras elas estão conectas entre si, elas estão interligadas. E quando a gente lê, a gente cria significado. Por exemplo, aqui, ó. Fértil terreno, cultivo, lendo, livro. Então a gente vê 6 palavras, mas que estão interligadas entre si, sem precisar necessariamente de conectores, né? Quem fez esse poema foi Andréa Donador, uma das criadoras da Aldravia. Então, a poesia, por sua vez, é um estado sublime de beleza que nós podemos encontrar em tudo. Trouxe um poema aqui de Lúcia Vasconcelos, não vou ler tudo para vocês, mas aí ela fala, resumindo, né, que a poesia ela está em tudo. Basta ter olhos sensíveis para notar. Né? Se você olhar ao seu redor agora, nesse momento, você pode perceber poesia onde outra pessoa pode olhar e não perceber. Então, é algo muito subjetivo. Tá? Se você estiver disponível a observar, né, ao seu redor, observar a natureza, as criações, tentar tirar aquele estresse, aquela correria do dia a dia e prestar atenção, você vai ver que você vai enxergar a poesia onde você achava que não era possível. Vou ler só a primeira estrofe aqui que diz: oculta no papel sempre estará, esperando um coração a enxergar. Só com o olhar não se descobre, a folha em branco pode assustar. Perfeito, né? Então vamos lá. Trouxe aqui esse quadro de Tarsila do Amaral, ó, muito conhecido, que a gente olha e pode perceber poesia nesse quadro. Por que não, né? A gente vê todas essas cores, todo esse significado que ela quer nos trazer. Isso também é poesia. Uma escultura, ó, como essa, né? O Pensador, de Auguste Rodin. Então aí a gente olha e pode também perceber poesia, né? A gente olhando para essa escultura, a gente já cria outro texto, a gente pode criar até um poema, de tanto significado que ela pode nos trazer. Então vamos praticar um pouquinho, né? Fazer um exercício. Sobre as diferenças entre a poesia e o poema, estão corretas as seguintes afirmativas. Primeiro, a poesia, ao contrário do poema, é composta por uma forma estática. A mensagem deve ser elaborada apresentando a mesma quantidade de versos e estrofes. Será que essa opção está correta? A segunda, a poesia pode estar presente em paisagens e objetos, enquanto o poema faz referência ao gênero textual. Terceiro, não existem diferenças entre poesia e o poema. Ambas as denominações dizem respeito ao mesmo gênero textual. Será? Poesia vem do grego poiesis, que pode ser traduzido como atividade de produção artística. É, portanto, uma definição mais ampla do que a definição de poema, nome dado aos textos feitos em versos. E aí, diante dessas afirmativas aí, dessas opções, né? Quais estão corretas? Muito bem, ó. A poesia ela pode estar presente em paisagens, objetos. Já o poema, não, ele é específico ali para aquele texto, ele é referente ao gênero textual. Isso mesmo, a poesia aí, ó, é uma produção artística, né? Portanto, uma definição mais ampla do que a definição de poema, nome dado aos textos feitos em versos. Então, a opção correta aí é a letra A. Então, pessoal, não esqueça, todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um poema. Até a próxima aula, viu? Foi um prazer estar com vocês.